Boa tarde, a gente dá sequência, é uma tarde de válvulas e a gente agora tem uma mesa de endocardite, em que eu tenho o prazer de convidar várias queridas colegas para apresentar as suas palestras. A gente vai ter que ser bastante rigoroso com o tempo, porque a nossa última atividade na sala é às 17h30, é um colega que tem um avião para pegar. Então, a gente não quer que ele perca essa viagem. A gente vai começar chamando a doutora Wilma Golebiowski, que é cardiologista, mestre em cardiologia pela UF, médica do Departamento de Valvopatias do INC, para falar para a gente sobre suspeição clínica de endocardite em pacientes hospitalizados, red flags importantes e dicas para o diagnóstico. Obrigada, Will. Obrigada, Cris. É um prazer, como sempre, participar. Então, eu vou já começar. Ela já falou do título, né? E nesse pouco tempo que me foi oferecido, eu vou chamar a atenção, é, falando da. Eu vou chamar a atenção para a importância, para a gravidade que é essa doença, né? Como todos nós já sabemos, é, a alta mortalidade, alta morbidade, e que, apesar desses anos todos de evolução, tanto no suporte de terapia intensiva, de antibiótico terapia, de técnicas cirúrgicas, o paciente continua com a mesma mortalidade. Isso não mudou. Então, o que será que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, né? Então, para chamar atenção para a gravidade desses pacientes, eu vou começar mostrando a coorte lá da nossa instituição, né, que é uma coorte de mais de 500 pacientes. Então, essa é a coorte lá do Instituto Nacional de Cardiologia, onde de 2006 a 2023, né, foram acompanhados mais de 500 pacientes internados adultos com endocardite infecciosa, definitiva, é, pelos critérios de Duke modificados, né, e esses pacientes foram analisados e eu vou mostrar algumas características para vocês verem a gravidade, né, desse problema. Aqui vocês já chamam atenção desses casos todos, mais de 25% são de endocardite nosocomial. São pacientes que tiveram endocardia, adquiriram endocardite no ambiente hospitalar, né? Isso é uma parcela muito significativa e que tende a aumentar se a gente não tomar providências, porque os pacientes estão aumentando a sobrevida, ficando com mais comorbidades, eles cada vez mais têm acesso a mais procedimentos invasivos, então ficam mais suscetíveis e são doentes mais graves, portanto, né? Aqui outra característica desses pacientes, essa coorte de todos os pacientes, mas os de endocardite nosocomial estão nesse grupo, né? E observem a gravidade desses pacientes. Eu não consigo ver direito. Acho que é. Mas, assim, só para chamar a atenção do percentual elevado dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda, né, eventos neurológicos, embolizações esplênicas, e, olha, mais de 20% dos pacientes precisam tanto de ventilação mecânica quanto do uso de inotrópicos no pré-operatório. Então, assim, é uma população extremamente grave. Então, e aqui, observem as manifestações clínicas e laboratoriais, né? Então, essa população, 90% tem febre, né? Coisas que a gente, à beira-leito, pode avaliar e observar nesses pacientes, né? Então, a febre, evento embólico, paciente que está com uma febre, que você está investigando, não achou nada no pulmão, não tem nada do trato urinário, faz uma tomografia de abdômen, tem uma embolia para o baço, acender uma luz aí, você corre atrás, né? Não são coisas que você tem que ficar atento.
Uma nova regurgitação, ó, 50% dos pacientes tinham sopro novo. PCR, mais de 70% dos pacientes. Um VHS elevado também. Então, são elementos que podem nos ajudar, do ponto de vista clínico, a pensar nessa patologia, né? Esse trabalho eu trouxe mais só para mostrar para vocês um dado interessante. Eles compararam pacientes com endocardite adquiridas na comunidade e nosocomial, né? E observem aqui, acho que está falhando. Olha, é um estudo espanhol, tá? É uma série de casos na Espanha. Observa, em uma década, triplicou o número de casos de endocardite hospitalar, né? Isso é o acesso a procedimentos invasivos, doentes mais idosos, com mais comorbidades. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? Esse outro também, para exemplificar a mesma situação, comparando pacientes com endocardite comunitária e adquirida, relacionada aos cuidados de saúde, né? E observe os senhores, não dá tempo de mostrar os trabalhos inteiros, mas aqui é para chamar a atenção na mortalidade, na duração de hospitalização maior, né? No tratamento cirúrgico, ó, apesar de morrerem mais, tá? 32% comparado com 4,8% da endocardite comunitária, mas eles operam menos. Por quê? Porque eles são doentes mais graves, né? Com um risco cirúrgico muito mais elevado. Então, o que eu resumo de tudo isso que eu conversei aqui com vocês? Um paciente que está internado, que ele mantém uma febre que você não consegue esclarecer, pode apresentar uma embolia durante sua investigação dessa febre, né? Uma PCR persistentemente elevada, um VHS elevado, uma leucocitose persistente, um novo sopro que antes você não ouvia, são sinais de que você pode estar diante de uma endocardite. Para a gente fazer diagnóstico de endocardite, a gente tem que pensar nela, né? E o que a gente tem que pensar, né? Porque, como eu falei no início, a gente não conseguiu mudar a mortalidade, né? Mas, nessa população de endocardite nosocomial, que são ainda mais graves, a gente tem que ter para a gente evitar, né, que ela aconteça, e para melhorar os resultados da endocardite nosocomial, estratégias de prevenção dos cuidados de saúde devem ser considerados de forma persistente. Então, racionalizar o uso de hemotransfusão, de uso de catéter, o lavar as mãos, os cuidados básicos que a gente tem que ter, as indicações precisas para poder a gente evitar essa doença e correr atrás, né? Se tem aqueles red flags, corre atrás, complementa a sua investigação para fazer uma identificação rápida e tratar de forma adequada, ok? Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Obrigada. Agradeço ao Wilma a apresentação e convido a doutora Ana Paula Siciliano, que é doutora em cardiologia pelo FRJ, especialista pelo SBC e atua em ecocardiografia pelo DIC e é nossa ecocardiografista no INC e também coordenadora de ecodoppler do Centro de Imagem da Clínica São Vicente, a responder aí a uma pergunta específica que eu vou deixar para ela dar o título. Ah, tá ok. Vamos lá. Ih, tá trocada a aula. Bom, queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui, representar a nossa instituição, agradecer a doutora Cris também. Então, nós vamos aqui ser breves, falando sobre o valor adicional do eco 3D no diagnóstico e prognóstico da endocardite, né? Então, esse slide nunca foi tão atual, né, que eu acho que mesmo hoje em dia, com tanto avanço, o diagnóstico da endocardite ainda é muito desafiador para nós cardiologistas.
E como a Wilma já mencionou, não vou me ater muito, mas ainda é doença de alta letalidade, apesar de avanços da medicina e técnicas cirúrgicas, a incidência é elevadíssima em crescimento, com mortalidade intra-hospitalar elevada e ainda muitos pacientes com indicação cirúrgica, né? Como já mencionado, mais casos relacionados ao ambiente hospitalar, idosos e micro-organismos mais virulentos, como o estáfilo, né? Antes a gente tinha o estrépito. Bom, então é fundamental, dito isso tudo, que a gente tenha um time de endocardite para, de forma racional, né, dada a complexidade da doença, avaliar esse paciente como um todo, buscando um diagnóstico e instituição precoce de terapêuticas, visando diminuir a mortalidade desses pacientes, diminuir também a morbidade, e essa estratégia já se mostrou uma estratégia que reduz em muito a mortalidade. Bom, os critérios, né, todos já sabem, né, englobam critérios maiores, microbiológicos, né, também menores clínicos, né, como a Wilma já mostrou também para a gente, e aqui a gente vai entrar na imagem, que também é um outro critério maior e que tem importância diagnóstica e prognóstica também, né, para identificar complicações e definir tratamento cirúrgico nesses pacientes. Bom, aqui lembrando, então, o diagnóstico da imagem para a gente, que ainda é a vegetação, mas lembrando que não só ela, identificar abscessos, pseudoaneurismas, deiscências de próteses, também são outros critérios maiores, né? E, mais recentemente, né, o uso da tecnologia 3D, ele veio auxiliar nesse arsenal da imagem, junto com o PET, que também vai ser falado, enfim, mas são coisas que a gente pode complementar, aumentando a nossa sensibilidade dos critérios de Duke, e o 3D se mostrou particularmente útil na avaliação morfológica e do tamanho das vegetações, assim como complicações estruturais, extensão perivalvar, deiscência de prótese e, principalmente, perfuração de válvula nativa. Então, é fundamental para a indicação e o planejamento cirúrgico desses pacientes. Então, a gente tem, desde o eco bidimensional, né, transtorácico, passando pelo transesofágico, né, e aqui imagens tridimensionais que vão auxiliar nesse aumento de sensibilidade e especificidade do método. Tá? E aqui o que fica bastante exemplificado é que as nossas imagens 3D permitem avaliação em múltiplos planos, com múltiplas reconstruções, né, com uma visualização en face das estruturas que a gente não tinha no 2D, e a identificação, está vendo, de orifícios, que são perfurações nessa endocardite de válvula mitral por estreptogalolíticos. Aqui a gente vê nitidamente e a correlação anatômica com a peça cirúrgica. Através da ferramenta do Flex Slice, também a gente consegue mensurar o tamanho dessas perfurações. Então, a gente vê o que o cirurgião está vendo, só que ainda melhor, porque a gente está vendo em movimento. Então, acho que é aí que é o nosso objetivo, né? E em 2017, a gente teve esse trabalho do nosso grupo, né, aqui com o Alex, com o Rodrigo, que fazem parte do INC, e a gente ganhou como um melhor abstract, e justamente mostrando a nossa casuística, em que a gente via que a sensibilidade do 2D ainda era bastante baixa para uma doença que é uma doença tão grave, né? Então, o 3D, ele permite, né, por exemplo, esse é um paciente do nosso estudo, a gente tem uma endocardite de válvula aórtica aqui, né, que a gente visualiza bem, mas com o 3D a gente vê bem nitidamente que há uma perfuração nessa válvula, né, uma complicação. E aqui, com o uso do Flex Slice, que a gente vê em múltiplos planos, a gente consegue mensurar e identificar bem essa perfuração. Tá? Aqui é um outro caso de um aneurisma aqui da válvula mitral, que a gente vê tanto no 2D quanto no 3D, mas o que o 3D nos mostra nessa visão en face, num corte coronal, é a presença nítida dessa perfuração, e a gente, inclusive, consegue localizar a perfuração, né, aqui bem demonstrada no segmento A2 da válvula mitral, né, presença do fluxo ao Color Doppler confirmando, e isso auxilia até na eventual reconstrução, sendo uma endocardite já curada, dessa válvula, e né, se é passível de reconstrução pelo cirurgião, então o 3D ajudaria a gente a avaliar. Então, a gente, pelo 3D, consegue identificar se há perfuração e a localização dessas perfurações. Tá? E o 3D
para a detecção de abscesso, ele não aumentaria diretamente a sensibilidade. O 2D a gente consegue avaliar bem essa complicação perianular. Porém, a gente tem aqui um caso dramático de uma válvula completamente destruída por vegetações, a formação da cavidade desse pseudoaneurisma, que foi identificado bem ao 2D. Porém, quando a gente avalia pelo 3D, a gente vê que essa cavidade do pseudoaneu tem uma extensão muito maior do que a gente imaginava pelo 2D, pegando que quase 180 graus da circunferência do anel, e, além disso, apresentando uma fístula, uma comunicação da aorta com o átrio esquerdo. Então, isso só é possível por essa visualização em múltiplos planos anface do 3D que a gente consegue avaliar. Tá? E, por último, para finalizar, o que o 3D também auxilia? Na mensuração do tamanho da vegetação. A gente sabe que a vegetação está intimamente, o tamanho da vegetação associado ao risco embólico desses pacientes, o que define prognóstico nesses pacientes, uma vez que é complicação frequente, né, e muitas vezes para o sistema nervoso central, né, e indicação de cirurgia, quando acima de 10 milímetros, já num paciente que já teve um evento embólico documentado, né. Da mesma forma, e também em vegetações muito grandes, sem evento embólico breve, você teria uma indicação classe 2A, mas também isso é definidor de não só prognóstico, como também de tratamento. Né? Então, esse artigo, ele mostrou muito bem que o 2D, ele subestima o tamanho da vegetação. Nesse estudo, aqui de 2014, as vegetações ao 3D, elas eram maiores do que a gente tinha medido no bidimensional, e da ordem de 18 milímetros, então, enquanto que no bidimensional, em média, a gente media 14 milímetros. Então, a gente consegue medir melhor o tamanho dessa vegetação e foi definido como um ponto de corte nesse estudo para eventos embólicos quando a gente tinha ao 3D uma vegetação de 20 milímetros e ao 2D de 16 milímetros. Né? E funcionaram também como preditores independentes de risco nesses pacientes, o tamanho da vegetação. Então, a gente, mais uma vez, utilizando a técnica de múltiplos planos, a gente consegue alinhar melhor a nossa imagem e ver melhor o comprimento máximo dessa vegetação quando a gente usa o tridimensional. Né? Então, esse é o último caso que eu queria mostrar, só mostrando, então, uma vegetação de alto potencial emboligênico, né? Que a gente pode documentar bem aqui na válvula aórtica, né? Seja pelo 2D, seja pelo 3D, já sinais de embolização periférica e sinais também de AVE extenso bilateral. Então, as mensagens finais que eu gostaria de deixar para vocês. O 3D tem valor adicional na detecção de complicações da endocardite e também para auxiliar o planejamento cirúrgico, principalmente nos pacientes com envolvimento do anel aórtico. Valor adicional do 3D na avaliação da morfologia e do tamanho da vegetação, comprimento máximo, sendo potencialmente o melhor preditor de risco de eventos embólicos nesses pacientes. E uso combinado do transesofágico 3D com o 2D pode melhorar a acurácia diagnóstica e o prognóstico na avaliação dos pacientes com endocardite. Por isso, no nosso hospital, todos os pacientes, quando a indicação vem para a gente, que é uma suspeita de endocardite, a gente sempre prioriza a utilização da sonda tridimensional nesses pacientes. Tá? Então, a abordagem agora da endocardite é uma abordagem, né, multi-imagem, né, em que a gente vai desde o eco bidimensional, passando por tomografia, ressonância, 3D, o PET, né, Adriana? E importante a gente estar de olhos sempre bem abertos para uma doença tão grave e com alta mortalidade. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pelas imagens belíssimas. Quero convidar a doutora Jussiara Silva Matos a falar para a gente sobre o diagnóstico de endocardite em próteses e dispositivos implantáveis, o que o eco pode acrescentar. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é muito bom estar aqui, acrescentando. E eu vou começar por um assunto que, se a endocardite de válvula nativa já é uma doença muito grave, a de prótese, isso sobe um grau a potência, né? É uma doença muito grave e que, pela presença da prótese em si, isso já causa um desafio diagnóstico, né?
a presença da prótese por ela mesma, ela já vai causar artefatos que vai dificultar as imagens, da avaliação por imagem da diagnóstico de endocardite e também pela maior incidência de lesões paravalvares, né? Principalmente nas próteses mecânicas e nas endocardites de prótese recente, que são aquelas em que você tem até 1 ano do implante da prótese. E o ecocardiograma, apesar de você ter uma diminuição sensível, tanto na especificidade quanto na sensibilidade, quanto na especificidade do transtorácico, principalmente, e do esofágico, ainda continua sendo a abordagem inicial de imagem para o diagnóstico da endocardite de prótese. Mas, nesse caso em específico, é uma combinação. Você faz um transtorácico e o transesofágico, sempre, em prótese em todas as posições, tá? Para você ter um agregado das duas imagens, tá? Sempre máximo. Aquilo que a Ana Paula falou, da gente sempre pensar que o paciente com endocardite ele tem que fazer um ecotranstorácico máximo, quer dizer, ecotranstorácico, em que você vai fazer todos os métodos necessários, junto com um transesofágico também máximo, para você aumentar a sua especificidade e sensibilidade. Aqui é um caso de um paciente, eu vou apresentar algumas imagens, que é um caso de um paciente com valve mitral, tá? E aqui você vê uma endocardite de prótese. Aqui, na verdade, é para mostrar a prótese mitral, uma prótese muito bem visualizada no transesofágico, tá? No transtorácico, você vai ter muita sombra, tanto das hastes da prótese biológica, quanto a sombra da mecânica, dentro do átrio. Então, você perde sensibilidade e especificidade para ver recustações paraprotéticas e vegetações. Então, aqui você vai tirar a sombra da prótese. Aqui você está vendo válvula em válvula, que você vê a haste da válvula, você vê esse movimento do anel solto da prótese, esse movimento de Hocking, que é um movimento sugestivo de decência dessa prótese, tá? Você vê que, na verdade, você não vê muita vegetação nessa prótese, tá? Mas você vê aqui, ó, você vê aqui no 3D que você vê muito bem, é uma posição que você vai ver muito bem a prótese, tá? Você vê todo o anel dessa prótese, tá? E você vê aqui esse movimento de Hocking, que você vê uma decência importante de mais de 30% do anel, tá? Isso não é uma pele protética, isso aqui é uma decência de prótese. Aqui, mostrando, né, a grande regurgitação, tá? Aqui já é uma prótese em posição aórtica. A prótese em posição aórtica, principalmente a prótese mecânica, ela representa um desafio diagnóstico significativo. É uma conjunção tanto do transtorácico, quando você vê melhor o anel no transesofágico, você vê melhor o anel anterior, acima, tá? Aqui é só um exame 2D. Você vê um grande abscesso, aqui é uma prótese biológica aórtica, tá? Com pseudoaneurisma, tá? E aqui também, para acrescentar, que esse exame aqui é apenas 2D, você vê que falta um refinamento diagnóstico, né? Aquilo que a Ana Paula acabou de falar sobre o abscesso de uma válvula nativa aórtica, né? Aqui você, como a tecnologia usada foi apenas 2D, você perde um pouco da definição espacial e da gravidade da definição 3D espacial da extensão dessa doença do anel. Depois eu vou responder a pergunta. Aqui, especificamente, falar sobre a endocardite rapidamente da TAV, em que o desafio diagnóstico ele sobe mais um pouco, porque a malha de stent ela vai causar também mais reverberação e mais dificuldade diagnóstica. E nessa situação, o transesofágico ainda perde mais especificidade e sensibilidade, porque chega de cerca de quase 38% a 60% dos casos, você não vai conseguir ver vegetações na prótese em si, nos folhetos da prótese em si. Sempre atentar que você pode ter vegetações tanto na malha de stent como até fora da válvula, como na válvula mitral adjacente ou até na combinação TAV mais marca-passo, você pode ter até uma endocardite do marca-passo associado. E que na verdade, o 3D também pode ajudar bastante nisso, porque às vezes você pode não conseguir visualizar
a vegetação pelo 2D, pelo transtorácico transesofágico 2D, mas você consegue, fazendo a pós-processamento, conseguir ver melhor a vegetação no transesofágico 3D. Aqui, como eu vou mostrar aqui uma endocardite de TAV, tá? Aqui você vê muito bem as reverberações que a malha do estente causa, né? E aqui, ó, aqui você vê essa imagem, você vê uma vegetação ali, tá? Aqui, o colorido, e aqui a imagem em 3D, em que você consegue ver bem a definição da vegetação associada aos folhetos. Tá? Aqui, na verdade, só para lembrar das próteses à direita, em que nós, na nossa população, no INC, nós temos muitos pacientes congênitos, né? Então, aqui é um caso de um paciente que tem uma prótese tricúspide, tá? Em posição tricúspide, que você vê essa grande vegetação, você não tem dúvida, isso aqui é um transtorácico, tá? E aqui é para lembrar que o transtorácico tem sim valor diagnóstico, principalmente em próteses à direitas. Aqui, nesse caso, como na válvula nativa, em que você pode até, em casos muito bem definidos, prescindir do transesofágico, aqui não, que a gente vai ter que fazer o transesofágico para endinsar melhor as estruturas paravalvares. Porém, aqui, como a Ana mostrou no exame anterior, na apresentação anterior, a medida dessa vegetação Precursor-Lice, que a gente conseguiu alinhar muito bem pelo 3D transtorácico, tá? Em que você vê uma vegetação bem grande, de 3,8 por 4,3 centímetros. Aqui também, outra situação, tá? Já estamos acabando, tá? Uma prótese também à direita pulmonar, transtorácico também. Você vê também um movimento, isso aqui, o mesmo movimento daquela prótese mitral, tá? O movimento em ROX, aqui você vê uma vegetação, você vê esse movimento aqui, que você tem ó, uma regurgitação ali, ó, periprotética bem grande, na verdade, você consegue visualizar que essa prótese não está fixa, tá? Aqui você também vê a vegetação no 3D, aqui você consegue visualizar todo o anel dessa prótese, tá? E aqui, você vê ali também uma descência de prótese, tá? O que eu quero lembrar com isso? Que nós temos que fazer o transtorácico com o maior cuidado possível, utilizar todas as ferramentas possíveis para agregar valor diagnóstico. Nos casos específicos das próteses direitas, principalmente a tricúspide, você pode ter muito valor diagnóstico no transtorácico. Na pulmonar, é uma prótese muito complicada, aqui nesse caso foi uma janela excelente, mas só para lembrar que você tem dificuldade diagnóstica nesses pacientes, e às vezes você já tem que utilizar o transtorácico, o esofágico, e em alguns casos já a temperatura ou intracardíaco para visualizar melhor essa estrutura, que é mais anterior e mais difícil de visualização. Para terminar, falar sobre o papel do ecocardiograma nos dispositivos intracardíacos. Bom, é uma situação mais desafiadora possível. O exame vai ter que ser utilizado em todos os pacientes em que você vai ter essa suspeita diagnóstica, porém, você pode ter, em grande parte das situações, você não pode ver, você vai fazer as duas combinações, transtorácico e transesofágico, você não pode não ter vegetações associadas, ou numa outra situação em que você não tiver uma alta, você tem que ter uma alta suspeita clínica, né? Deixa eu organizar aqui. Você tem uma alta suspeita clínica. Se você tiver, às vezes, pequenas imagens aderidas ao cabo atrial do anel, se você não tiver uma alta suspeita clínica, elas podem ser inespecíficas e podem não ser diagnósticas, né? Elas não são diagnósticas. Então, assim, o papel, a endocardite do dispositivo extracardíaco é bem desafiador e realmente ele exige muita cooperação entre a clínica, entre os métodos diagnósticos, você chegar a uma consideração, tá? Agora eu vou terminar, acabou. Só mostrar o último.
Tá? Aqui é só uma imagem cedida pelo nosso colega Gustavo, só para mostrar um caso que a gente não tem dúvida de que é uma endocardite de marca-passo, com essa grande vegetação aderida ao cabo de marca-passo. Tá? Bom, era isso que eu queria dizer. Obrigada, doutora Justária, convido a doutora Adriana Soares Xavier de Brito, que é coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do INC, e do Hospital Copstar e CDPI, para falar para a gente sobre o PET. Bom, tentar ser rapidinho, que a gente já está estourado aí no prazo. Se eu pudesse responder, depois das brilhantes palestras que a gente teve aqui antes, qual o valor diagnóstico do PET e do SPECT, eu diria exatamente onde o eco falha, né? E é o principal papel no valor diagnóstico. É claro que, além do valor diagnóstico, que a medicina nuclear entra para agregar nessas situações desafiadoras aí que a Jussiara bem colocou, como próteses e dispositivos, eu vou tentar rapidamente falar também que um crescimento imenso da medicina nuclear nessa situação, que é no valor prognóstico e no acompanhamento terapêutico, que também são bem desafiadores, né? Então, vamos lá. Passando rapidamente, porque já foi dito isso, uma doença de alta mortalidade, uma apresentação muito variável, um amplo espectro de micro-organismos, e aqui eu considero o principal tópico, o uso crescente de próteses e dispositivos intracardíacos. A população está envelhecendo, está implantando cada vez mais marca-passo, desfibriladores, TAVs, e a gente, infelizmente, vai ver cada vez mais endocardite nesses dispositivos, em pacientes graves, porque geralmente são idosos, com inúmeras comorbidades, né? E, invariavelmente, exatamente nesse cenário, infelizmente, a ecocardiografia e, muitas vezes, a própria hemocultura é inconclusiva, chegando a mais de 20% dos casos nesses pacientes. E é exatamente aí que a medicina nuclear está entrando para ajudar. Já desde 2015, o guideline do ESC, da Sociedade Europeia de Cardiologia, já trazia o PET-FDG e os leucócitos marcados também como um critério maior, e agora, definitivamente, no último guideline, eles já entraram, né, como um critério maior do diagnóstico de endocardite, bem como, claro, o eco e a tomografia cardíaca. Né, traz como classe 1, exatamente nesse cenário, vejam vocês, classe 1, nível de evidência B, quando a gente tem o diagnóstico possível de endocardite de prótese e a gente precisa dessa confirmação, porque não foi visto em nenhum método, principalmente pelo eco, que é o primeiro grande método aí nesse cenário. Né? Além disso, o PET-FDG também deve ser considerado para confirmar endocardite de dispositivo, né? Quando você pensa em endocardite dispositivo, porque realmente é muito difícil para todos os métodos, até mesmo para o PET, mas é onde a gente ainda tem uma acurácia melhor do que os outros métodos, e também para detectar complicações locais e extracardíacas, por exemplo, embolias, né? Quando a gente vê eventos embólicos, e também chama atenção quando a gente tem bacteremia, hemocultura positiva, e nenhum método consegue ver. Chega às vezes para a gente, meu Deus, esse paciente deve ter endocardite, tem tudo para ter endocardite, mas cadê? A gente não acha. Então vai para o PET-CT, rastrear o corpo todo e procurar isso aí. Bom, trago rapidamente esse caso, uma mulher de 65 anos que tinha uma prótese aórtica biológica, ela foi admitida com quadro infeccioso, febre, leucocitose, claro, colhida hemoculturas, e alguns dias depois cresceu o Streptococcus mitis horário, e ela tinha uma história de procedimento dentário. Fez a cardiografia, tanto transtorácica, transofágica, fez inclusive 3D e não conseguia ver nada na prótese. Né? Essa paciente foi para o PET-CT e a gente não tem dúvida que existe uma captação anômala do radiotraçador na topografia da prótese. Além disso, um evento embólico para o baço. A gente consegue ver tanto endocardite na prótese como embolia séptica para o baço dessa paciente. Né? Então, sumarizando, o que eu chamo a atenção realmente que na presença de prótese e dispositivos ovários, quando o eco particularmente é limitado, bem como a Jussiara colocou, que às vezes é um desafio de ver, né, o que está acontecendo,
a gente deve pensar realmente em lançamento de outras técnicas, e no caso PET-CT. No caso do dispositivo, apesar de ter uma acurácia um pouco menor do que nas próteses, principalmente nas leads, nos cabos, desculpa, gente, nos cabos, que vocês veem que a sensibilidade chega a variar de 24% a 100%, né? Ainda consegue ajudar, principalmente quando a gente faz imagens tardias de 3 horas, aumentando assim a sensibilidade e a especificidade da captação aqui. Vejam vocês aqui o caso que o paciente ele não tinha infecção da bolsa do marca-passo, mas tinha uma infecção exatamente no cabo, lá embaixo, e aí se consegue também, também guiar a terapêutica, quando, por exemplo, pensar na extração, né, desse cabo e o prognóstico. Mais um caso aqui também, de endocardite dispositivo, que a gente consegue ver bem, que a gente faz a fusão sempre com o CT, é um PET-CT, então a gente usa o CT para ver exatamente onde está o cabo e com captação anômala mostrando que está infectado. Esse caso foi bastante interessante, que você vê como a endocardite simula tudo. Era um paciente muito idoso, de 90 anos, internado com queda do estado geral. Ele não tinha febre, ele tinha desidratação, emagrecimento, queda do estado geral, e entra no hospital com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Na verdade, era um infarto embólico, né? E daí saiu o diagnóstico. Ele fez um eco, não mostrava nada demais, mas a hemodinâmica diz ser embólico. Mas será que foi só trombose da prótese? Da onde que vem? Vai para o PET e a gente consegue ver que tem captação anômala na prótese, e essa captação é na área do infarto, que a gente também consegue ver que, apesar do infarto, ainda estava com o metabolismo preservado. Então, tem uma acurácia de 80%, já estou acabando, mas é muito, isso eu preciso dizer, gente. Essa acurácia boa do PET é totalmente dependente do preparo do paciente. E o preparo envolve uma dieta bem rígida, uma dieta sem carboidrato, com pelo menos 48 horas antes do exame, e um jejum prolongado. 15 horas a gente pede no mínimo de jejum, às vezes até 18 horas de jejum, porque a gente precisa inibir a captação fisiológica de glucose. Chama atenção que em válvula nativa o PET não é tão bom, tá? Tem um valor preditivo negativo que pode ser falso, mas agora o valor preditivo positivo é altíssimo, chega a 100% para a válvula nativa. Ou seja, quando tem captação anômala na válvula nativa é endocardite, mas quando não tem, nem sempre não é, tá? E isso parece ser, nesse trabalho mostrou, pelo tipo de predominância de polimorfo nuclear nas próteses, o que não acontece na válvula nativa. Então, diminui um pouco a sensibilidade. Finalizando, além da gente ter valor diagnóstico nesses cenários desafiadores, parece também que o PET vem ajudar no prognóstico, mostrando que pacientes que tinham captação muito elevada de FDG, a gente consegue fazer uma medição através do SUV, eram pacientes com EVM-mal, com rehospitalização, pior prognóstico. E também ajudar no acompanhamento terapêutico. O que eles viram nesse trabalho super recente, publicado no final de 2023? Que os pacientes, ao final do tratamento medicamentoso, se o PET negativava, esse paciente não recidivava. Mas quem mantinha o PET positivo, a chance de recidiva era maior. Tá? Então, ele vem para ajudar tanto no prognóstico quanto no acompanhamento terapêutico, principalmente desses pacientes que precisam ficar com terapia supressiva. Então, em conclusão, que eu deixo de mensagem é que a medicina nuclear está cada vez mais incluída na investigação de endocardite, nos guidelines de todas as sociedades, entrando como critério maior. A utilização do PET, do SPECT com leucócito marcado como um plano B, quando você não tem acesso ao PET, né, ajuda nesses casos complexos, principalmente prótese e endopróteses vasculares. Mas o fundamental, como todos falaram aqui, se chama Heart Team, né? A gente chama Endocardite Teams aqui, que a gente precisa estar junto, unindo peças cada vez mais para vencer o desafio que é essa doença. Obrigada, gente. Obrigada, Adriana. Eu convido a Adriana, a Ana Paula, a Jussiara e a Wilma. Enquanto o nosso próximo apresentador não aparecer, nós estamos aqui
donas da sala. Gostaria de saber se alguém da audiência tem alguma dúvida. Quero agradecer especialmente ao Alex Félix, que foi quem pensou nas perguntas dessa mesa redonda e nos nomes das pessoas, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, até peço perdão por ter feito vocês correrem tanto com essas imagens maravilhosas. Alex, por favor. Alguém pode trazer aqui? Bom, em primeiro lugar, parabéns aí à mesa, as aulas foram espetaculares. Primeiro, só chamar a atenção, Adriana, é espetacular a sua aula, e às vezes a gente não vê a vegetação porque ela emboliza, né? Então, você mostrou um caso bem, puxando a sardinha para o eco, não vale. Mas eu queria perguntar para a Adriana, porque eu vou deixar o público perguntar sobre o eco, para não ter nenhum viés, em relação ao PET e o SPECT. A gente sabe que o paciente em pós-operatório recente, a gente perde muito a acurácia. Queria que você me falasse atualmente, qual o prazo que você já começa a ter um pouco mais de pensar, vamos fazer realmente desse paciente, e se em um prazo antes desse, você uma vez me falou sobre quantitativo, né? Que às vezes, quando você tem uma captação muito grande, mesmo nesse prazo do pós-operatório, você pode ter um pouco mais de acurácia. Eu queria que você falasse, por favor, para a gente. Perfeito, Alex. Não, com certeza. Às vezes a vegetação não está mais lá na válvula, né? A gente consegue ver porque está lá no baço ou em outro lugar. Aí o eco não vê nada, né? Essa pergunta é maravilhosa, porque nem a gente sabe bem isso do prazo pós-operatório imediato. Antigamente, PET é um método relativamente novo nesse cenário, né? Digamos, de 10 anos para cá, a gente vem aprendendo cada vez mais. E a gente pensava num prazo de 3 meses. Gostaria de esperar 3 meses para não ter o falso positivo da inflamação pós-cirúrgica, né? Mas, atualmente, a técnica melhorou muito, as máquinas estão melhores, a gente está aprendendo a lidar com isso, olhar isso, e já se fala em 1 mês. Já tem trabalhos com 1 mês de pós-operatório, com uma boa acurácia. E o que depende, além do nível de captação, né, da intensidade da captação, a gente medir o que a gente chama de SUV, que é uma medida até automática que o computador faz de quanto que está captando, SUVs altíssimos, acima de 10, por exemplo, é o aspecto da captação, mais até do que a intensidade. Captações homogêneas, anelares, por exemplo, uma prótese mitral ou aórtica. Se eu vejo aquela captação homogênea circulando o anel, geralmente aquilo é inflamação da cirurgia. Captações focais, heterogêneas, você vê um foco muito captando e outro não, chama muito mais atenção. Então, mais do que a intensidade, é a qualidade da captação, como ela está. Tá? E, lógico, num contexto geral. E também o rastreio de corpo inteiro. A gente também olha a medula, não deu tempo de falar ali, mas geralmente pacientes com endocardite, ele faz uma hiperatividade medular, então a gente consegue ver captação na medula óssea, você vê a coluna inteira, porque corre atrás do processo infeccioso. Então, são vários dados e é isso. Uma coisa que vale a pena, só para finalizar, é ter atenção ao tubo de Dacron, né? Quando bota endoprótese, tubo valvado na aorta, e a gente sempre quer saber se o cirurgião usou cola ou não, porque existe uma cola, um tipo de glue, que tem descrito na literatura que capta a vida inteira. Então, a gente fica muito atento quando é tubo valvado, porque pode também dar falso positivo. Desculpa, quero convidar vocês a ver um pôster e uma apresentação oral. Eu tive a oportunidade, não sou, né, não faço medicina nuclear, mas sou infectologista e tive a oportunidade de trabalhar com endocardite de prótese e a gente avaliou 200 casos com o PET. E é uma coisa fantástica a questão não só de ver a captação na prótese, mas de ver esses êmbolos à distância, de ver o foco de infecção e de ver coisas que mudam a conduta terapêutica, como abscesso esplênico e espondilodicite. Então, nessa série, que é uma série diferente do que a gente vê no INC, que são pacientes mais velhos, é uma coorte francesa, a espondilodicite ocorreu em 17% dos pacientes, abscesso esplênico em 12%. Isso modifica a terapêutica, o tempo de uso de antimicrobiano, inclusive, né? Então, assim, no mundo ideal, acho que todo paciente com endocardite de prótese, independente, né, da incrível capacidade de visualização do ecocardiograma, o PET é um exame que vai consolidar esse diagnóstico, né? E possivelmente prognóstico, né? A gente vê muita captação medular
também, né, como um sinal de atividade da doença. O nosso apresentador, não sei por que ainda não está aqui, eu estou chamando, pode, por favor, vamos seguir aqui, né, enquanto... Vamos seguindo. Não, eu queria fazer mais uma pergunta para a Adriana. Sinal que a sua apresentação foi muito boa, que está todo mundo perguntando para você. Então, é justamente isso. Um slide que você estava falando de, se eu não me engano, prognóstico, curva de sobrevida em relação à captação de FDG. Você pode explicar melhor? Seria esse nível de captação no momento do diagnóstico? Você falou depois, pós-tratamento, de ter zerado a captação. Ok, mas não era esse slide, é o que você mostrou antes, em termos de curva de sobrevida e captação do FDG. Perfeito, eu deveria ter falado melhor aqui, o tempo estava curto. É o seguinte, esse trabalho foi bem interessante, porque eles fizeram o diagnóstico com o primeiro PET, tratavam e esperavam pelo menos 30 dias, de 30 a 180 dias para repetir o PET. E os pacientes que mantinham captação elevada com SUV alto, que não reduziam, esses pacientes tinham muito mais evento. Esses pacientes tinham evento embólico, rehospitalização, morte, enfim. Então, eles comparavam a captação inicial, tratavam no mínimo 30 dias, aguardavam no mínimo 30 dias após a finalização do tratamento, até 180 dias, e repetiam o exame. Pacientes que reduziam a captação ou zeravam, ótimo prognóstico. Pacientes que mantinham captação elevada eram pacientes que iriam ter pior prognóstico. E no trabalho seguinte, até que eu mostrei depois, eram esses pacientes também mostrou em relação à recidiva, né? Então, quer dizer, ele não só foi prognóstico para a curva de sobrevida, para pacientes que tinham pior mortalidade quando mantinham captação elevada, quando já tinham captação elevada no primeiro PET mantinham, como quando zerava, ele tinha muito melhor prognóstico. Inclusive, esses pacientes do segundo slide, que zerava a captação, eram pacientes em terapêutica supressiva, é aquele cara que não tem condição cirúrgica, que a Cris conhece bem, vai tomar antibiótico até quando? Vai tomar. Então, era até uma forma do infectologista suspender, porque eu sei que é uma coisa muito difícil, a Cris pode falar isso, o clínico também, quando que eu vou parar de fazer o antibiótico? E o PET está vindo aí para, de repente, ajudar. Porque quando zera, opa, eu tenho mais tranquilidade, porque 100% não recidivou quando zerava o PET. Gente, muito obrigada pela presença de todas e pela mesa incrível.